Agora a gente vai falar desse vilão que é silencioso, tá? E contribui para o aparecimento do infarto do miocárdio e também para o AVC. Gente, hoje, 8 de agosto, é o dia de combate a ele, o tão temido colesterol. Aqui no estúdio, nós temos uma médica endocrinologista que vai nos ajudar a esclarecer e conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Trazendo informações para você que está acompanhando o programa ter uma vida mais saudável. A gente está falando aqui com a doutora Dandara Reis. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Que bom que a gente vai poder falar sobre o colesterol, tá? E pelo que a gente viu, tá? As doenças, tá? São a primeira causa de mortalidade aqui no Brasil, com 300 mil mortes anuais. 40% da população brasileira, gente, com colesterol elevado. E a gente quer saber como a gente faz para detectar o colesterol. É só mesmo através do exame laboratorial, doutora? Então, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo e agradeço estar aqui porque é muito importante que a gente possa trazer para as pessoas informações tão relevantes e, como você disse, um inimigo silencioso, né? Então, o colesterol, na verdade, a gente chama colesterol, mas além do colesterol, a gente tem triglicérides, são gorduras do nosso corpo, que elas estão associadas a problemas de saúde diversos, né? E principalmente as doenças cardio e cerebrovasculares, que é o infarto, o derrame, AVC, né? Que hoje é o que mais mata no Brasil e no mundo. Então, sim, a única forma da gente conhecer se a gente tem níveis altos dessas gorduras do nosso corpo, né, é através do exame de sangue. Entendi. Doutora, me diz uma coisa, o que contribui, tá? Quais são os fatores que contribuem para uma taxa elevada do colesterol no nosso corpo? Sim, primeiro, como a gente falou, são gorduras diferentes, então elas têm uma metabolização diferente, mas basicamente todas passam muito por alimentação inadequada, né? A falta de atividade física, que a gente chama de sedentarismo, e também a história familiar, né? Então, quando eu tenho na minha família alguém que tem elevação dos níveis de colesterol ou triglicérides, né? Esses níveis de gordura. Ou eu tenho na minha família alguém que infartou muito cedo. E o que é infartar muito cedo? É antes dos 50 anos para homem e antes dos 60 anos para mulher. Quando eu tenho alguém que tem um AVC também, isso tudo já deve me deixar atento de que provavelmente eu tenho um fator de risco, né? E eu devo buscar um médico para fazer essa avaliação. Pronto. Debate-se muito sobre essa questão da gordura boa, da gordura não tão legal. E aí eu quero trazer aqui a questão do ômega 3, né? Que as pessoas... Eu queria saber qual a associação, se ele realmente combate, se ele realmente é bacana para quem tem colesterol, ou se é, de fato, um mito isso aí. Adorei essa pergunta, muito boa, né? E é uma pergunta que é feita diariamente que a gente se depara. Então, assim, para a gente falar, colesterol bom, colesterol ruim. Então, a gente tem um colesterol bom, que é chamado de HDL. Esse colesterol, ele, na verdade, nos ajuda a melhorar o colesterol ruim. Então, quando eu tenho níveis baixos de colesterol bom, é que eu devo ficar preocupada, e eu tenho colesterol ruim, e esse sim está mais associado ao que a gente chama de placa, né? Que é o colesterol que ele vai ficando grudadinho na placa do vaso que vai irrigar o coração, e aí ele se gruda tanto, às vezes ele forma um bloco ali e impede a passagem de sangue, e aí eu tenho um infarto. Entendi. O ômega 3, ele tem ou na forma farmacológica, onde eu procuro um comprimido e tomo, ou eu posso encontrar em alimentos, né? Então, azeite de oliva, não um misturado, mas o azeite de oliva puro, ele tem uma quantidade assim a gente chama de ácidos, né? De gordura de boa qualidade, castanhas em geral, peixes in natura também tem uma quantidade. Eles podem sim, somados a hábitos de atividade física, alimentação regular, pode auxiliar a melhorar o colesterol, mas de forma isolada, o ômega 3 não vai conseguir que a gente Uma série de mantenha. fatores, né?
Não adianta Exatamente. você só... Aí a gente fala isso, as pessoas, né? Pegam lá, aí vão, fazem o que bem, né? O que quer e o que não quer, se entope de um monte de alimento, depois chega lá, toma uma cápsula de ômega 3 e está tudo bem. Não é bem assim não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Doutora, me diz uma coisa. Existe porque é isso que assusta, a questão de você não ter sintomas nenhum. Está falando aqui com a produção, né? Tem um colega da gente que ficou com colesterol de 500 e não sentia nada, né? Qual é o ideal, assim, para a gente ter uma base? Sim, primeiro, isso é o comum, né? Diferente de pressão alta e diabetes, que também são silenciosos, mas que algumas vezes, quando sai muito do controle, a gente sente, o colesterol é um pouco mais difícil. Então, a gente só vai flagrar no momento que a gente faz o exame e identifica. Então, o colesterol, hoje o que a gente tem aqui, o colesterol bom, ele deve estar elevado, então ele deve estar acima de 50, pelo menos. E o colesterol ruim, vamos falar do colesterol total, ele deve estar em torno de 190. O colesterol ruim é um pouco mais complicado porque depende do risco desse indivíduo. Então, se eu tenho um indivíduo que já infartou, por exemplo, esse indivíduo eu chamo de alguém que tem alto risco, inclusive de infartar novamente. Então, para esse indivíduo, eu preciso que ele tenha uma meta de LDL, de colesterol ruim, abaixo de 50. Mas para pessoas de baixo risco, eu posso ser um pouco mais tolerante e, por exemplo, aceitar uma meta de LDL de até 130. Então, depende do indivíduo. Entendi. Além do infarto, doutora, quais são as outras complicações que o colesterol pode trazer, né, para o ser humano? O infarto é uma complicação porque a gente fala assim, infarto, né? Mas ele, além de poder propiciar a morte do indivíduo naquele momento, muitas vezes o coração desse indivíduo ele vai ficar prejudicado e a gente tem o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, esse indivíduo não vem a falecer do infarto, mas ele fica com complicações, com uma máquina que funciona mais devagar. Exatamente. Né? Entendi. E me diz uma coisa, doutora. Você acabou falando aí, né, de alguns alimentos, né, do ômega 3 e tal, mas existem na nossa alimentação, do dia a dia, do almoço, da janta, existem alimentos que a cenoura, a beterraba, que fala-se muito, né, que realmente são alimentos que acaba dando uma filtrada ou isso também acaba sendo um mito? E quais os vilões? Né? Por exemplo, o tabagismo tem alguma relação? O tabagismo, ele, assim, é encarado como um vilão, sim. Ser qualquer tabagista aspecto já da coloca a gente como alto risco para ter o adoecimento, né, do coração, do pulmão e outras coisas. Então, ele funciona como se fosse a gente chama um catalisador, algo que potencializa o efeito desse colesterol alto no indivíduo, então tornando esse indivíduo mais grave. Alimento, vilão e super bonzinho, eu diria que é um pouco mais complexo, né? Eu acho que moderação seria a palavra, né? Mas, como eu disse, praticar atividade física regularmente, porque a gente fala de alimentação, mas se entra e eu não gasto, é complexo, né? Fica difícil lidar. Então, a gente precisa ter uma alimentação variada, colorida, porque o colorido Menos traz... enlatados, menos processados. Descascar mais, né? E desembalar menos. Aprender a comer comida de verdade. Isso é importante. Agora me tira uma dúvida, doutora. As pessoas falam muito sobre a troca, a substituição, né, do óleo de soja, o óleo tradicional que a gente usa na alimentação do dia a dia, por banha de porco, né? Essa gordura animal, isso realmente procede, doutora? Ou é um papo? Acho que entra um pouco nessa tudo coisa gordura. de papo. É tudo gordura e assim, qualquer gordura quando ela aquece, mesmo uma boa gordura, ela perde um pouco dessa qualidade de boa. Inclusive azeite doce, não? Isso. Então, o ideal é que a palavra moderação, é que a gente entenda que a gordura também é necessária, faz parte, é um componente alimentar, né? Mas que deve ser usado com cuidado, com carinho. Com moderação. E a mesma coisa em relação ao óleo de coco, doutora? Que as pessoas falam de um jeito, né? Romantizam tanto o óleo de coco que daqui a pouco as pessoas vão querer botar no copo e beber, igual a água, falando que faz tão bem à saúde.
Não é bem por aí, ou é? Outra pergunta também que eu diria excelente, né? Os modismos alimentares, é preciso que a gente tome cuidado. Como eu disse, qualquer gordura é gordura. Então, o importante é que a gente saiba ter moderação. Ok. Doutora, me diz uma coisa, com que idade a gente deve começar a ficar um pouquinho mais preocupado e atento a essa questão do colesterol? Também excelente. Ele está cheio de perguntas legais, viu? Então, para todos os indivíduos adultos, né? A gente vai achar referências diferentes. A partir dos 17 anos, é recomendado que se faça uma avaliação, independente de ter algum fator de risco, ou seja, já tem diabetes, já tem pressão alta, tem alguém na família que já infartou, está acima do peso, independente. Em crianças é um pouco mais questionável. Na fase da puberdade, que é aquela transição da criança para o adulto, é o adolescente, é um pouco questionável, mas quando a gente tem uma criança com história familiar muito rica, né? É um parente de primeiro grau, um pai, uma mãe, um irmão que infartou numa idade muito precoce, a gente pensa que aquilo tem mais do que só falta de prática de atividade física e alimentação ruim, a gente vê que tem mais, a gente está autorizado sim a fazer uma avaliação na criança e estando normal não precisa ser repetida entre 1 a 3 anos, né? E nesta criança de alto risco, de alta suspeição, a gente deve começar a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos não há recomendação. Caramba, então, na verdade, é uma preocupação que tem que começar a conscientizar cedo, né? Com 17 anos, no início da fase adulta, você já tem que estar começando a se preocupar com isso. Doutora, me diz uma coisa, existe alguma relação com o alcoolismo, a questão do álcool? A gente falou do tabagismo, mas o álcool também, ele acaba interferindo nisso aí? Sim, o álcool ele vai interferir na metabolização, né, das gorduras. Além disso, eu costumo dizer que ninguém toma cerveja ou um drink comendo uma salada de alface, nem comendo uma maçã. Então, às vezes, eu diria que são hábitos que puxam hábitos que não são tão saudáveis para a saúde metabólica, né? O álcool ele não deve ser proibido, mas também a palavra moderação, o cuidado é importante. E quem tem, por exemplo, triglicérides altos, que é uma gordura que responde muito a controle alimentar, aí sim, álcool pode ser uma combinação bastante perigosa. Qual a periodicidade, doutora, para a gente estar fazendo esse exame? Faz um exame hoje, tem que voltar o quê? Daqui a um ano? Isso depende, né? O acompanhamento, assim, eu digo que a medicina é uma ciência que tem a sua parte exata, que tem a ciência, mas é uma ciência da individualidade, né? Existem diretrizes, mas existe o indivíduo que está na nossa frente, né? Eu costumo dizer que a gente chama paciente, mas é alguém querido de alguém, né? Então, para tratar alguém querido de alguém, não há uma receita de bolo, muitas vezes. Mas o ideal é iniciando o medicamento, por volta de 3 meses esse exame deve ser repetido. Pronto, doutora, uma pergunta de uma forma bem direta. Essa questão do colesterol, tem cura? Existe uma cura? A pessoa que faz um exame e está com colesterol, um índice muito elevado, aquilo ali, existe uma cura ou não? É só com remédio? Você consegue controlar? Como é que funciona isso? Então, na maioria das vezes a gente vai precisar do auxílio farmacológico, sim, principalmente se esse indivíduo é de alto risco, né? Como eu disse, já infartou, já teve um AVC ou é tabagista. Nesse caso, a gente usa a medicina farmacológica, o remédio, mas assim, o uso parece repetitivo e eu digo no consultório as pessoas não acreditam, né? Quando a gente fala praticar atividade física de forma regular, né? E o que é isso? Pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos em cada um desses momentos e ter alimentação saudável é uma estratégia assim que muitas vezes a gente esquece, né? De usar. E mesmo em quem usa o medicamento, a estratégia, mudança, a gente chama na medicina mudança de estilo de vida, né? Aderir a hábitos mais saudáveis, sim, isso pode auxiliar no controle dessas gorduras corporais.
Então, não é então 100% uma cura, a pessoa está curada. A pessoa vai ter que estar sempre, né, mediando e tendo esse controle, né? Na maioria das Na vezes. maioria das vezes, as pessoas têm que estar tendo esse controle, né, para a vida toda, digamos Sim. assim. Sim. Independente até, inclusive independente até de colesterol ou não, a questão da vida saudável é uma obrigação que todo ser humano tem que ter, não só as pessoas que têm colesterol alto, não é isso, doutora? Eu diria que ter uma vida saudável faz bem, né? Não é? Voltamos aqui a bater esse papo com a endócrino Dandara Reis. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar falando sobre esse vilão aí, esse vilão silencioso, que é esse danado do colesterol. Para a galera que está acompanhando a gente, só para tirar uma dúvida, existe uma associação imediata do tipo, todas as pessoas que são hipertensas automaticamente têm um colesterol alto ou vice-versa? Não, na verdade não existe essa associação. Certo. Entretanto, a gente sabe que a probabilidade É grande. é grande. Mas- Tanto de ter colesterol e ter hipertensão, como quem tem hipertensão também ter colesterol alto. A gente ouve muito, né, a conversa, né, de família, de familiares, de parentes, mesas de bar também. Menino, fiz meus exames agora, colesterol deu alto e tal. Para as pessoas que estão acompanhando a gente, o que seriam esses números? Tipo, fiz meus exames de laboratório, saíram os resultados. Onde é que estão esses números que identificam onde está essa taxa alta e a taxa está normal? Como a gente fala, é individualizado, mas existe um parâmetro, né? Certo. Então, a gordura chamada triglicéride, ela, a partir de 150, ela está alterada. Então, se eu Certo. tenho 150 ou mais no indivíduo adulto, esse nível está alterado. Com relação ao colesterol, quando eu chamo colesterol total, que é o bom e o ruim junto, eu devo ter valores de até 190. Já para o colesterol bom, que eu espero sim que ele esteja elevado, esse eu quero valores altos, então eu preciso de valores acima de 50. E para o colesterol ruim, é que é preciso uma avaliação mais pormenorizada. Então, para indivíduos em geral, com baixo risco de ter infarto ou AVC, eu tenho um valor de 130. Mas posso ter para indivíduos que já infartaram uma necessidade de ter um valor menor ou igual a 50. Maravilha. Agora, Dandara, é importante a gente, né, já conversar para quem é pai, quem é mãe, que essa educação alimentar tem que começar desde pequeno, né, para que justamente você não cresça, né, um adulto aí com sobrepeso, com problemas de colesterol, com adolescentes também, como a gente vê aí, também com problemas de colesterol muito cedo. Porque a gente vê, na hora do lanchinho da merenda, de ir para a escola, a gente vê aquele biscoitinho, né? Aquele biscoito que a criançada gosta, o achocolatado. E aí a gente gosta sempre de ressaltar que pode, né, muito bem você alterar aí a alimentação da criança. Colocar uma fruta, né? Tira ali o achocolatado, tira ali o guaraná, pode tentar, né, encaminhar e colocar um suco, né, para a criançada. Como é que os pais podem, né, porque eu sei que existe uma vida atribulada, tanto de pai quanto de mãe, trabalhando, esse pós-pandemia também não foi fácil para ninguém, mas como é que a gente pode, né, tentar acostumar os filhos a tentar já ter uma alimentação melhor, para que não se torne aí um adolescente e também, né, nenhum adulto com complicações grandes do colesterol? É muito legal isso, porque eu inclusive, estou vivendo esse momento, né? Eu tenho um filho de 2 Experiência anos, própria, né? exatamente, 2 anos e 10 meses. Então, assim, o início da vida escolar. E estimular uma alimentação saudável é importante, né? Porque eu digo que a melhor forma de tratamento é prevenir. Então, se eu previno, eu não preciso tratar. Estimular os pais que eles tenham esses hábitos. Porque se É o a gente, exemplo, né? Exatamente. Se a gente espera que a criança tenha o hábito de comer fruta, de descascar, a gente precisa ter, né? Na minha casa, por exemplo, a gente tem um horário da noite, a noite da fruta. Então, a gente tenta trazer frutas que às vezes ele não conhece. Então, é o momento de comprar uma fruta diferente e colocar sentir o para ele sabor também, né? experimentar. Experimentar. Exatamente. Abrir, por exemplo, ontem a gente pegou uma tangerina e ele fez, papai, e a faca para cortar. Então, para a gente ensinar que é o gomo, que ele pode tirar com a mão. Então,
isso é um aprendizado para a criança, é um aprendizado alimentar, é um aprendizado de outras sabedorias, né, de outras habilidades que a criança precisa. E, com certeza, a gente vai criar um adulto mais saudável, Total, né? porque não é fácil. A partir do momento que a Não. criança entra na escola, ela começa a conviver ali com os coleguinhas, com os amigos, e aí vai experimentar, né, do lanche do coleguinha, vai ver que o coleguinha leva ali um pão, um sanduíche, tem um guaraná, tem isso, tem aquilo. Então, se em casa também ainda não tiver um reforço alimentar, do tipo desconstruir tudo isso, só faz piorar a situação, porque ele vai começar a entender que aquela merenda ali do coleguinha do lado, às vezes é mais saborosa, né, mais interessante. Então, se não tiver aí o exemplo dos pais, aí vai piorando a situação. Exatamente, e é preciso também que a gente ensine a criança, às vezes os pais, eles premiam, né? Então, você vai fazer e eu vou te dar um alimento, assim, um fast food, né? Ou um pirulito. Então, nisso a gente começa a condicionar a criança de que ela faz algo que é bom, certo, e ela ganha como prêmio esse tipo de alimento, né? E eu digo, ninguém condiciona a ganhar Com uma certeza. fruta, então é importante e que a gente entenda que a criança tem o seu momento, ela pode ser permitido, sim, o doce. O meu filho mesmo, ele sai, a gente sai dia de sexta-feira e eu digo a ele que é o dia do doce, ele tem direito a escolher um. Aí ele chega e quer o bolo, o brigadeiro, o pirulito, eu digo, escolha um e esse um você terá direito, né? Porque tudo na vida é o quê, minha gente? Tudo na vida é o equilíbrio, tá certo? Aí tem que Exatamente. fazer isso mesmo, ter essa conversa sincera com a criança, principalmente quem está nessa idade, né, iniciando a fase escolar. Volta aqui com a doutora Dandara Reis, endócrino, falando aí sobre o controle do colesterol, porque hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Mundial de Combate, né, ao colesterol. Doutora Dandara, nós já estamos caminhando aqui para o final do programa. Eu queria que a senhora passasse um conselho para quem recebeu aí os exames por agora, está assustado, meu Deus do céu, eu vou morrer, meu colesterol está alto, eu não sei o que é que eu faço, certo? Calma, respira fundo, que tudo tem um jeito. Basta, né, pensar aí na alimentação e também atividade física, mas eu quero que a profissional aqui, a doutora, converse para tirar esse terror aí da sua cabeça. Então, para você, né, que fez o seu exame e acredita que tem alguma alteração, como foi falado, prática de atividade física, alimentação saudável, serve para todos e não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Então, vamos se exercitar e vamos nos alimentar melhor. E, além disso, procure um médico, porque aí sim ele vai saber se no seu caso específico, além dessas medidas, é necessário o uso de medicamento e pode te indicar outros profissionais de uma equipe multidisciplinar, como é o caso de um nutricionista, para também auxiliar nesse tratamento. Agora, doutora Dandara, existe ainda algum alimento específico ou alimentos específicos para combater, né, de uma forma mais dura aí o colesterol? Porque, por exemplo, quem é hipertenso, a gente ouve falar que tem aí, né, a casca do chuchu, né, você faz um chá com a casca do chuchu, ajuda aí na questão da pressão. Em relação ao colesterol, existe algum alimento, né, sendo ingerido aí com uma quantidade maior, né, sendo colocado também em saladas e tudo mais, ele ajuda nesse combate? Você deu uma resposta. Saladas, Saladas, principalmente saladas cruas, né? Elas são fonte de fibras, então vai ajudar sim na metabolização, na eliminação, né, desse colesterol. Mas, infelizmente, a gente não tem um elemento mágico, né? Um elemento, eu não diria nem mágico, mas talvez se tivesse um elemento específico que a gente pudesse retirar da nossa alimentação. E aí sim, eu fosse melhorar o meu colesterol, seria mais fácil, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem gordura até onde a gente não vê. Por exemplo, na fibra da carne, entre a carne, mesmo que eu faça grelhado, a própria carne, ela solta um pouco de gordura. Então, não tem um alimento que a gente deve retirar, né? Certo. A gente deve evitar. Ok. Frituras, gorduras e alimentos ultraprocessados. Isso aí, tendo equilíbrio sempre, né, minha gente? O bom senso. Nada de fast food todos os dias, né? E nada de dendê também todos os dias, que a gente é da terra do dendê, todo mundo gosta de uma acarajé aí, né? Negócio de uma muqueca, todo dia também não pode, né, meu povo? Tem que se controlar, pelo amor de Deus. Agradecer aqui, doutora Dandara, muito obrigada, Dandara Reis, né? Endócrino, falando aí sobre o colesterol, combate do colesterol. Obrigado e fique à vontade em, né, informar também suas redes sociais. Sim, então, obrigada a vocês, agradeço
essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Se vocês quiserem me encontrar no Instagram, @doutora Dandara Reis. E a gente vai estar lá com conteúdos falando não só sobre colesterol, mas outras medidas importantes para manter a sua saúde em dia, né? Afinal, tratar só doença é muito pouco. A gente Com precisa certeza. tratar a saúde. Tá certíssima. Muito obrigado pela sua participação.